Agora, gente, é o seguinte, quando foi na aula passada, eu disse que para essa aula de hoje a gente ia trabalhar com questão de princípios, mas eu ia gostar de misturar com algum assunto específico. Eu queria ter mandado o material já com mais um tempo, só que teve uma situação. Eu queria achar algum assunto que fosse extremamente pertinente e peculiar com relação aos assuntos que podem ser cobrados aí numa segunda fase. Eu vou fazer uma pesquisa das provas relativas à Defensoria Pública e um assunto que não para de aparecer, dentre todos os vários que aparecem, é com relação à aplicação de sanções disciplinares, tanto a questão relativa ao defensor público, quanto, mas principalmente, com relação a servidor público respondendo perante a administração. Eu trouxe uma questão, então, sobre servidor público. Mas tem um assunto que está extremamente em voga. Esse assunto é extremamente polêmico. Esse assunto está gerando um movimento com base nos defensores chamados defensores de moradia. É bom que vocês conheçam o seguinte: a Defensoria Pública, conquanto a Defensoria Estadual funcione nos seus respectivos âmbitos de atuação, existe uma verdadeira cooperação de defensorias públicas estaduais mediante entidades como, por exemplo, o CONDEG. O CONDEG é o Conselho Nacional de Defensores Gerais. E esse conselho cria diversas subcomissões, e uma dessas subcomissões, como por exemplo a Comissão de Moradia, acaba tendo um enfoque com relação à atuação das defensorias e troca de ideias com relação às questões de moradia. E qual é o problema agora? Vão ter as Olimpíadas. E com as Olimpíadas estão acontecendo nas cidades onde vão ser implementadas as atividades das Olimpíadas, ou mesmo da Copa, estão sendo implementados o quê? Processos para remoção, para a construção das obras relativas à Copa, as obras relativas à Olimpíada. Qual é o problema que isso vem sendo gerado? A população que vem sendo afetada, imagine quem? É a população carente, tá? É a população carente. No Rio de Janeiro, esse movimento está extremamente contundente, porque afinal de contas, vai ser Copa e vai ser Olimpíada lá. Então o movimento está extremamente contundente, estão acontecendo remoções de tudo quanto é maneira. E a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por através de um núcleo especializado de moradia que tem por lá, tem feito atuação constante com relação a esse tipo de problema. Ajuizando demandas, promovendo verdadeiro ativismo social mesmo. E isso tem se tornado cada vez mais contundente, porque a expressão com relação à Copa não vai ficar somente no Rio de Janeiro, vai ficar também aqui em Manaus. E aí, um dos assuntos que eu acho extremamente pertinentes e tem gerado questão é com relação mesmo à desapropriação. Então, a gente vai trabalhar hoje com dois problemas, um relativo à desapropriação e um outro relativo a servidor público. Então, trouxe os dois casos práticos, a gente vai trabalhar com os casos práticos aqui e vamos verificar como é que a gente vai fazer a solução para isso. Como é que a gente vai fazer para que numa questão subjetiva, ou então num desenvolvimento de uma peça subjetiva, a gente saiba como estruturar os elementos relativos ao caso que sejam importantes a serem destacados e os elementos relativos à defensoria que são importantes serem lembrados aqui. Então, a gente vai misturar os dois assuntos que eu acho que fica bem melhor, beleza? O material já está disponível, depois vocês podem fazer um download dele, tá? Vou ter que dar uma lida para vocês separar os pontos, tá beleza? Tá dando para enxergar direitinho? Tá? Olha lá. Matt Horner mora com sua família em uma pequena casa no terreno de 10 por 25 na zona leste de Manaus. Gente, o exemplo é hipotético, tá bom? Não é nada concreto, é hipotético. Então, é um pequeno terreno lá na zona leste. A sua morada foi adquirida há 10 anos mediante pagamento de R$ 6.300 de um antigo morador, Tax Findlay, do qual ainda guarda o recibo de venda, sua única documentação referente ao imóvel. Gente, vocês não vão achar isso estranho, não. Com relação à população atendida pela Defensoria, com relação à questão de moradia, o que é extremamente comum, quase que 100%, é a discussão relativa a situações de moradia sem que haja qualquer documento. Tá? Não há documento, não há registro, não há absolutamente nada. Não há registro de imóvel. Tá? Não há. Então a única coisa que nós temos é o quê? Nesse caso, somente um recibo da compra. Tá? Às vezes nem isso tem, e isso é o mais endêmico. Em decorrência das necessárias obras de mobilidade urbana, em especial para a Copa vindoura, o município inicia a implementação de Bus Rapid Transit, o BRT.
Com relação a Manaus, eu resolvi querer misturar porque estão querendo implementar esse negócio. Inclusive é proposta de campanha de um monte de gente, mas nem tem como que ser. É exigência a implementação de sistema de mobilidade urbana, BRT é um deles. O qual exige a desapropriação da morada de Matt Horner. Gente, o BRT exige faixa exclusiva para ônibus, tá? Só de informação. E essa faixa exclusiva não dá para poder se implementar aqui em Manaus do jeito que está, não. Porque precisa de faixa para isso. Se forem querer fazer um negócio que nem o anterior, outro dia, fica pior que antes. Os projetos que nós temos ciências com relação à implementação aqui, em qualquer outra cidade, exige desapropriação de quarteirões inteiros. Então, no caso aqui, Matthew Horner está no meio dessa balada toda. Ou seja, vai haver desapropriação não só da casa dele, mas no caso aqui, da casa dele. Tá? Vai haver desapropriação. Qual é o problema? Como não é proprietário, o município se recusa a efetuar o pagamento de justa indenização, pretendendo apenas compensar o morador com R$4.000 em decorrência de benfeitorias realizadas no terreno. E isso aqui não é invencionice, esse é um caso extremamente comum. Para vocês terem uma ideia, a Comissão de Moradia do CONDEG vai estar realizando agora, um negócio meio telemarketing, né? Estará realizando agora, em Pernambuco, lá no mês de novembro, um seminário sobre moradia, e um dos assuntos é justamente esse aqui. Por quê? O que é bastante comum? O município, ou a União, ou o Estado, qualquer outro, vai querer fazer desapropriação. A primeira coisa que vai chamar do camarada que está querendo remover de lá é o seguinte: cadê a prova do domínio? Não tem prova de domínio, então eu não vou te indenizar de coisa nenhuma. Ou então é o seguinte: só para poder dar a César o que é de César, eu vou acabar te dando somente a indenização pelas benfeitorias. E isso é muito diferente da indenização, porque isso não contempla o terreno, isso só contempla o quê? Aquilo que ele fez no terreno. E isso geralmente é muito aquém do que é necessário, ou longe do que seria a justa indenização. Então, esse tipo de coisa é comum. Aí o que acontece? Dada a resignação de Matthew Horner, o município ajuiza a demanda com o fito de emitir-se na posse. Gente, desculpa a tosse, tá? Depositando a quantia inicialmente arbitrada, os 4.000. Tá? Tendo recebido o mandado judicial para as finalidades assim indicadas, Matt procura a Defensoria Pública para atuação em sua defesa. Que expediente é cabível? Eu deixei ela aberta para poder permitir tudo quanto é interpretação possível com relação ao problema. Tá? Compreendida aqui a situação concreta? Então o camarada está por lá, terreno dele, o município quer retirá-lo de lá, mas só quer fazer o quê? A indenização com relação às benfeitorias, o município demanda a retirada dele por através de uma ação. E aí ele quer saber o seguinte: recebeu um mandado, o que se faz? Beleza o caso? Tá. O que a gente tem que fazer aqui? Antes de qualquer coisa, antes de explorar aqui, falar dos atos cabíveis, como é que a gente vai montar e trabalhar com ele, nós temos a seguinte observação. É óbvio que essa situação aqui estaria também a demonstrar, além do direito individual que a gente tem aqui, a um trabalho com relação a uma atuação coletiva. Não é para poder trabalhar numa resposta possível a um problema com esse com relação a uma atuação coletiva, até porque o exemplo não permite destacar para isso. Mas como aqui no nosso preparatório a gente tem que estar preparado para o que vem pela frente, então se a questão não fosse tão focada aqui, não se pode esquecer, mesmo quando existe uma coletividade ré, Gibson já vem destacando, você volta e meia, demanda coletiva passiva, é permitida sim a atuação da Defensoria Pública em prova das pessoas que são o quê? No caso aqui, carentes. E o artigo 4º, inciso 7º da nossa legislação diz o quê? Eu vou proteger sempre que houver um interesse de hipossuficiente como objetivo geral sendo tutelado. E no caso aqui, isso é bem destacado. Quais são as medidas cabíveis? Eu não vou fugir do exemplo, a gente deixa isso para um momento posterior à resolução dessa situação aqui. A gente tá com o que seria possível ser feito aqui. Tá, nesse caso aqui, a propósito, mesmo aqui, como exemplo, acabaria destacando, obviamente que a desapropriação, a palavra é meio estranha, até por desapropriação existe propriedade, até porque a desapropriação ela não ia exagerar, ela não ia demandar a retirada de um A, B ou C, mas de diversas pessoas pela própria existência do foco. Mas cada situação, a priori, seria individualizada, a razão pela qual a atuação da Defensoria seria para cada caso específico, porque a questão reside na indenização.
que já reside na indenização. Ah, a indenização é justa, não é justa? Então o trabalho é um trabalho para cada caso em si, não é um trabalho espalhado para demandas de forma uniformizada. A propósito, se a atuação fosse comum e contundente, chamadas demandas uniformizadas, aí sim você poderia pensar numa demanda coletiva. Para essa situação, quais são os atos cabíveis? Olha aí, gente, os atos cabíveis, acabei destacando, são dois. Uma é a impugnação do valor do depósito e outra é uma possível contestação, mas aí para isso a gente precisa compreender como é que funciona a desapropriação. Tá? E a propósito, eu não falei nem qual foi a demanda, que a pressuposição é efetivamente para desapropriação, porque afinal de contas o município ou qualquer entidade política não pode retirar a pessoa de sua propriedade se não houver uma determinação judicial. E o melhor situação para isso é efetivamente uma ação com esse fito. A ação desapropriatória é essa. O que a jurisprudência acaba destacando? Sim, nós temos situações que vão demandar desapropriação, a retirada das pessoas daqui. A desapropriação, ela tem fundamento constitucional no artigo 5º, inciso 24, como todo mundo já está careca de saber. Mas não dá para poder fazer uma prova de defensoria pública sem observar a lei geral de desapropriação, que é o Decreto-Lei 3365 de 41. Tem que ter o decreto todinho, tem que ler o decreto de trás para frente. O problema é que, como é Decreto-Lei de 1941, uma série de pontos polêmicos são decorrentes, acabam sendo gerados deles. Mas o que acontece? O decreto-lei, ele é complementado por outras disposições normativas futuras. Dentre elas, por exemplo, o decreto-lei número 1075 aqui. E o que tem de importante? É um decreto bem curtozinho, tá? Bem curto, vocês depois podem pegar. E o que tem de interessante? Todo mundo já sabe que o procedimento de desapropriação vai exigir o quê? Vai exigir a justa indenização. Então, a rigor mesmo, para que o camarada seja defenestrado da sua morada, ou do local onde ele reside, ou do local